Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós iremos ler os versículos de 14 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, os versículos de 14 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versos de 14 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito és Tu, que gloriosamente tens se revelado a nós na Tua palavra e tem nos ensinado Sua vontade, tem nos revelado a Deus aquilo que é do Teu agrado. E o propósito é tão somente a glória do Teu nome e o nosso próprio bem, como acabamos de ver na palavra. Bom, bem esse, ó Deus, que virá das palavras que o Senhor Jesus dirá a nós, servos fiéis. Entra e compartilha da alegria que é minha. Ó Senhor, nosso desejo é conhecer um pouco mais da Tua verdade revelada nesse texto e entender o Teu querer para a nossa vida, bem como também aumentar e fundamentar nossa fé. Por isso então, Senhor, opera soberanamente sobre cada um de nós, pelo Teu Espírito, despertando nosso coração, nossa mente, também trazendo-nos temor e tremor por conta da Sua presença entre nós.
de tal maneira que nós, ao ouvirmos tua doce voz, alimentemos nossa alma e nos enchamos do teu Santo Espírito, a fim de fato e de verdade, viver como a palavra diz, em plenitude da tua vontade, da ação do teu Espírito, crescimento de fé. Sê com o teu povo então, abençoa-nos, e sê com esse teu servo, tem misericórdia, e as minhas falhas, meus pecados, não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente glorifica o teu Filho, o teu Espírito e a ti mesmo, e fala a nós, pois é em Cristo é que nós te pedimos. Amém. Amém. Nós temos diante de nós a parábola dos talentos, né? E muitas vezes esse texto tem sido mal compreendido por causa da separação que muitas vezes fazemos da palavra. É muito comum às vezes intérpretes e até os pastores separarem o texto do seu contexto, de onde ele se encontra. Então, eu lembro aos irmãos que nós estamos considerando, por 3 domingos, contando 3 parábolas que se encontram dentro do sermão escatológico, ou seja, do sermão que o Senhor Jesus Cristo contou aos seus discípulos e pregou a eles, melhor dizendo, na véspera de sua crucificação, quando ele estava então descendo de Jerusalém para Betânia, e os discípulos, admirados com o glamour do templo e a beleza da construção, disseram a Cristo: olha, que grande construção. E o Senhor então responde e disse: não ficará pedra sobre pedra de tudo aquilo que vocês estão vendo. E então os discípulos, num outro momento, mas na mesma jornada, ou seja, quando eles saíram de Jerusalém, desceram um pouco mais, os discípulos perguntaram ao Senhor no capítulo 24, a partir do verso de número 3, Senhor, quando sucederá estas coisas, ou seja, a destruição do templo? Que sinais haverá de tua vinda? E quando será a consumação dos séculos? Então o Senhor Jesus Cristo respondeu a essas 3 perguntas aos seus discípulos, ao pregar, ao ensinar a eles aquilo que é denominado por nós como sermão escatológico. Então Cristo apresentou primeiramente quando acontecerá a destruição, né, que já aconteceu, referindo-se a 70. Tratou sobre sua vinda, como nós vimos no capítulo 24, quando ele disse, ninguém sabe, nem o Pai, só o Pai que sabe, verso 36. Mas então se deteve por maior tempo a ensinar os seus discípulos sobre como deveriam esperá-lo. E então Cristo apresentou de uma maneira geral os sinais referentes à sua vinda, exatamente para não despertar em nós curiosidade pecaminosa, nem desejo pecaminoso de marcar sua volta, já que isto pertence exclusivamente a seu Pai. Então ele nos preparou, por meio desse sermão, a nós e a todos os crentes que já passaram e aos que virão no futuro, como devemos esperá-lo. E fez então, de maneira sábia, usou 3 parábolas a fim de nos despertar acerca de 3 elementos que envolvem toda a nossa vida de espera pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos na parábola do capítulo 24, a parábola da figueira, nós vimos que Cristo ensinou-nos a discernir as épocas, não com curiosidade, tentando avaliar se o céu está vermelho, então é porque lá vem o anjo, nada disso. Mas ele nos ensinou pela parábola da figueira a entender que nós estamos no período entre a primeira e a segunda vinda, e então nos ensinou a sermos prudentes, observando exatamente a realidade de sua promessa, que é o seu retorno. Não cedermos à curiosidade de decifrar o dia e a hora em que ele vem,
mas de não sermos negligentes com as coisas pelas quais ele nos ensinou que deveriam acontecer até a sua volta. Então, a primeira parábola tratou sobre a prontidão, sermos prontos para discernir o momento. Segunda parábola, que foi a parábola das 10 virgens, ele nos mostrou como a igreja, de um modo em geral, espera por ele. E ele então disse que dentro da igreja existe os sábios e os nécios, os verdadeiros e os falsos. E ambos manifestariam seus corações pelo seu modo de vida, pela sua forma de viver. E então eu fiz algumas aplicações relacionadas à parábola das 10 virgens, porque a maneira sábia de viver esperando Cristo é exatamente estando pronto e desejando o glorioso encontro com Cristo. Então, os crentes devem nutrir-se dia após dia desse desejo glorioso de encontrar o Senhor Jesus Cristo, seja pelo retorno de Cristo, seja pela nossa morte. O que ocorrer primeiro, o certo é que nós o encontraremos. E a terceira parábola, então, que é a parábola dos talentos, que não tem nada a ver com talento. Eu vou explicar. A parábola dos talentos é dado o nome de talento porque tem um nome, tem uma palavra chamada talento na sua Bíblia. Mas, na verdade, essa parábola, ela trata sobre a nossa peregrinação. Ela mostra como os crentes peregrinam neste mundo, nesta vida, aguardando o Senhor Jesus Cristo. Então essa parábola, ela trata sobre trabalho, sobre dever, sobre mordomia, sobre peregrinação. Como os crentes peregrinam na sua vida cristã, terrena, aguardando a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo. E a parábola nos mostra, de um modo em geral, eu vou explicar a parábola e depois farei algumas aplicações, como de costume, mas por conta da estrutura da parábola, eu terei que mesclar explicação e aplicação. Eu direi quando é um e quando é outro. A parábola, então, nos ensina que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, porque Ele mesmo nos deu os recursos necessários para esperá-lo de uma forma santa. Então, o Senhor Jesus, nessa parábola, nos ensina sobre produtividade, diligência, fidelidade. E ele então diz que todas estas coisas devem ser encontradas na nossa jornada como peregrinos. Usando uma palavra moderna, esse é um texto que trata sobre cosmovisão. Porque ele diz como você deve peregrinar nesta terra e a maneira como você peregrina. Todo mundo peregrina na terra, crentes e descrentes. Entre os crentes, todos também peregrinam, mas existem crentes que peregrinam esperando o retorno de Cristo e existem crentes que peregrinam não esperando por Cristo. Então a parábola trata sobre a nossa peregrinação, como nossa vida como um todo está envolvida, veja, nossa vida como um todo deve ser envolvida pela nossa esperança do retorno de Cristo. Todo mundo que ganha um presente sabe que o presente como um todo é envolvido pela embalagem, não é? Pois assim deve ser a vida do crente. A vida dele como um todo deve ser envolvida pela esperança da vinda de Cristo. Deixe-me explicar o termo talento. Eu já preguei em outros textos e já falei sobre talento apenas para rememorar. Talento não era uma moeda. Talento era uma unidade monetária, ou seja, era como você calculava o dinheiro de alguém, tá? Aproximadamente 34 quilos de ouro ou de prata, e no caso de ouro, equivalia então a 6.000 dias de trabalho. Então, um talento era mais ou menos isso, né? Aproximadamente 6.000 dias de trabalho. E quando olhamos a questão do talento, nós percebemos exatamente que é uma palavra grega que foi tirada de seu contexto.
É comum encontrarmos na igreja as pessoas falarem de talento e olhar para esse texto, mas talento não fala de habilidades naturais, inatas, ou habilidades adquiridas, nem muito menos fala de dons que o Espírito possa nos dar. Talento é dinheiro. É isso aqui, coisa física. Mas é exatamente por ser isso que engloba toda a nossa vida. O que significa então a palavra talento na parábola? Fala de dinheiro, nós acabamos de ver. O verso 14, o texto nos diz que o Senhor Jesus, ele é o homem da parábola, chama os seus servos, os discípulos, os apóstolos, eu e você, e nos confia bens. Nos confia bens. No verso 27, o texto também nos diz que no retorno de Cristo, já tratando com o servo que recebeu um talento, o Senhor Jesus então disse àquele homem: por que você não pegou o meu dinheiro e colocou na mão dos banqueiros, para que produzisse juros, rendimentos? Então, talento envolve bens. Eu não posso reduzir a palavra talento a uma habilidade natural. Ela é ampla. Talento significa, como a parábola nos diz, no verso 14, os bens que Deus concedeu a cada um de nós. Dentro desses bens que Deus concedeu a mim e a você, estão habilidades naturais para fazer algumas coisas, dons que Cristo alcançou na cruz e nos deu pelo seu Espírito, como o próprio texto de Efésios, capítulo 4, nos registra, mas também encontra, ou é alcançado, abarcado pela palavra talento, os deveres que o Senhor Jesus Cristo nos confiou. Existem deveres dos quais não podemos ignorar, que marcam nossa peregrinação e a nossa espera pelo Senhor Jesus Cristo. Então, devemos compreender a parábola exatamente como ela nos foi dada dentro desse ambiente geral do capítulo 24 e 25 e entender que a parábola trata sobre trabalho, mordomia, vigilância em nossa peregrinação até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez alguém pergunte: mas eu vou trabalhar em quê? Então a Bíblia nos responde. O Senhor Jesus Cristo confiou bens aos seus servos, como o verso 14 nos diz. E é interessante observar que o Salmo 127, no verso 3, diz que os seus filhos, para quem é marido e mulher e tem filhos, os seus filhos são herança do Senhor. Bens de Deus, propriedade do Senhor, que lhe foi entregue para ser cuidado, administrado. A palavra também nos diz no texto de Provérbios, eu não vou citar, são vários textos, mas depois os irmãos podem acompanhar e notar. A palavra também nos diz em Provérbios capítulo 18, versículo 22 e Provérbios 19, versículo 14, que a esposa prudente, porque ele fala para crente, a esposa é uma herança de Deus. Provérbios 19, 14 diz que a herança financeira vem dos pais que legam, deixam para seus filhos. Mas a esposa prudente é uma herança que é dada por Deus para os homens crentes e prudentes. Então, para os homens, nossas mulheres são, de fato, bens de Deus. Para as mulheres, os homens também são bens do Senhor. Bens do Senhor. Compete a eles, aos homens, serem cabeça, como Cristo é da igreja. Mas talvez você diga: pastor, até aí tudo bem, pois vai mais além disso. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, nos informa e nos ensina que o ouro e a prata são do Senhor. Ou seja, a sua casa, o seu carro, a sua poupança, não foi adquirido com a força do seu braço, foi Deus quem lhe deu. E ou você administra essas coisas olhando o retorno de Cristo, ou elas serão laço no dia do juízo contra você.
A palavra do Senhor também nos informa, por meio do livro de Provérbios, e aí eu não vou citar textos, porque o livro como um todo nos revela isso, que a sua inteligência e o seu conhecimento e a sabedoria vêm do Senhor. O próprio fato de você raciocinar não é seu. Deus respondeu a Moisés no capítulo 4 do livro de Deuteronômio e disse a ele: sabe por que você é gago? Porque eu fiz tua língua assim. E sabe por que eu e você não temos deficiência mental? Porque Deus quis que nós não tivéssemos deficiência mental. Então a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar é um bem, é uma propriedade que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu dei bens aos homens. No livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 até o capítulo 6, verso 9 de Efésios, Deus nos diz como os maridos devem ser maridos. Então, se você é casado, é um bem de Deus. Deus poderia te determinar que você fosse um eterno solteiro. O que não há pecado nisso. Mas se você é casado, é marido, pois o casamento é uma propriedade de Deus, foi Ele quem te deu. Efésios então prescreve como o marido deve viver, como a mulher deve viver. E no capítulo 6, a partir do verso 1, Deus então falando às crianças, ensina como elas devem ser filhos. E a partir do verso 4 do capítulo 6 de Efésios, Deus ensina como você deve ser um funcionário e como você deve ser um patrão, ou seja, todas as esferas da vida humana pertencem a Jesus Cristo. E de todas elas nós daremos conta no dia do juízo. Eu e você prestaremos conta do que fizemos e da maneira como vivemos em cada uma destas coisas, no que diz respeito à esperança da vinda de Cristo, no que diz respeito a como agimos como marido, como mulher, como filho, como funcionário, como patrão, administrando os bens, administrando o intelecto, como nós usamos todas estas coisas, vivemos todas estas coisas na esperança da volta de Jesus Cristo. Nós daremos conta de tudo isso. E por isso eu preciso perguntar aos irmãos, advertindo como Cristo nos adverte na parábola: como você tem esperado pelo Senhor Jesus Cristo na sua riqueza? Precisamos pensar sobre isso. E como você tem esperado pelo Senhor Jesus Cristo na sua pobreza? Como você tem esperado por Cristo na sua doença? Nós lemos em Hebreus: tente coração contente, mas Senhor, dói, o texto diz, mas há uma promessa: nunca te deixarei. Como você espera Cristo na sua doença? E como você espera Cristo na sua saúde? Esquece dele? Como? Como você espera Cristo no seu emprego? Você trabalha e aquilo é um instrumento, serve para te levar mais para perto de Cristo? Cristo é engrandecido no seu trabalho? Ou você acha que você trabalha apenas para pagar suas contas e comer? Como você espera por Cristo no seu emprego? Seja funcionário, seja patrão, como é que você espera por Cristo no seu emprego? Como você tem esperado por Cristo no seu casamento? E se Deus vier hoje levar nossas esposas, de que maneira iremos glorificar a Ele, ainda que as lágrimas desçam até a sarjeta? Como iremos glorificá-lo? E se levar nossos filhos, como eu espero Cristo na minha dor? Ele me confiou bens.
eu darei conta de como esperei por Ele e por Cristo, vivendo e administrando todas essas coisas. Isso chama-se mordomia cristã. Como você tem esperado Cristo como membro dessa igreja? De que maneira ser membro dessa igreja faz com que você deseje o céu? Ou é uma mera convenção? É algo que é apenas exigido por uma denominação? A igreja é o corpo e a noiva de Jesus Cristo. Você faz parte dela. Como? No corpo de Cristo, como membro dessa igreja, você espera por Cristo. E na sua casa, como um pai, como um marido, como é que você espera Cristo como pai? Como marido, como esposa? Aos nossos filhos, a gente dá tudo menos a esperança da glória. Como os nossos filhos, na sua vivência de filhos, esperam pelo Senhor Jesus Cristo. Como eles, como filhos, esperam por Cristo? E você, jovem, como é que você espera por Cristo na sua juventude? Como as crianças esperam por Cristo, como nós adultos esperamos por Cristo, como os idosos esperam por Cristo, como é que eles convivem no final de suas forças e de que maneira seus corações são aquecidos pela esperança de Cristo. Não há nada na existência humana que não esteja envolvida com a esperança do retorno de Cristo. E no exercício de nossas atribuições, seja na igreja, seja fora, outras responsabilidades que Deus nos dá, como é que nós esperamos Cristo com elas? Eu, como pastor, de que maneira espero Cristo no pastorado? Se Deus me tirar o pastorado, acaba a fé. Aos presbíteros, aos diáconos, aos que cantam, aos que tocam, as irmãs da cozinha, as que zelam a igreja, as que ornamentam a mesa, as que cuidam, os que cuidam dos trabalhos sociais. Como nós desempenhamos todas estas coisas esperando o Senhor Jesus Cristo? Como? Como temos esperado a Cristo? O texto é claro, Ele nos deu bens. E deixe-me lhe dizer por que você tem que se preocupar com isso. Porque a maneira como nós esperamos por Cristo na nossa vida será exatamente assim como esperaremos Ele no dia de nossa morte. Não é incomum encontrarmos crentes com medo da morte. E eu não estou dizendo que a morte é uma coisa boa. Mas quando se cava o coração, percebe-se que o medo não é um medo natural de enfrentar algo do que não se conhece. Mas é um medo de encontrar aquele de quem nunca se esperou. A maneira como nós esperamos por Cristo em nossa vida, em todas as áreas da vida, determina como nós o esperaremos na véspera de nossa morte. Pense sobre isso. Como você tem esperado Cristo? O texto nos ensina, tendo agora essas informações por base, eu serei breve na explicação da parábola. Os versos de 16 a 18 mostram a prontidão de dois servos. Receberam bens e colocaram os bens para produzir. Servos bons é a palavra que ouvem do Senhor Jesus Cristo. E observem que eles receberam responsabilidades e sem demora viveram por esperar Cristo no trabalho e no desempenho daquilo que receberam.
Os versos de 19 a 23 nos apresenta o acerto das contas. Depois de algum tempo, diz a palavra, né? No verso 19, depois de algum tempo, mostrando que Cristo não voltará amanhã. Nós vimos isso domingo passado. Há um tempo, há coisas que precisam acontecer. Então, depois de algum tempo, o Senhor volta dentro da parábola, e Jesus não engana ninguém e diz: não será amanhã que eu irei voltar. Por isso, vocês devem estar como as virgens sábias, preparadas para uma longa espera no desempenho das atividades, das responsabilidades que lhe foram dadas. E então, o texto nos diz, no acerto de contas, que o Senhor Jesus Cristo chama agora cada um deles, tanto o que tinha 5 como o que tinha 2, olha para eles e diz: muito bem, vocês foram fiéis, não relaxaram, não duvidaram da minha promessa de que eu voltaria, não ficaram perguntando nem trazendo à memória: o Senhor vai demorar, então vou dar uma relaxada. Pelo contrário, foram fiéis e trabalharam para mim e por mim. Então esses 2 servos ouvirão do Senhor: bem feito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora entra e compartilha comigo, que sou o Senhor, da minha felicidade. Significando uma identificação de Cristo com os próprios servos, mas ao mesmo tempo significando também uma indicação dessa qualidade que eles obterão por terem sido fiéis no seu desempenho, nos seus deveres, nos seus trabalhos. Há uma indicação de que Deus nos confiará muitos outros bens nos céus. Então há uma quantidade ainda maior a ser entregue aos servos fiéis, para que glorifiquem o seu Senhor pelos séculos dos séculos, sem fim. O texto também nos revela que a fidelidade e o louvor que o Senhor Jesus atribuiu aos 2 servos não dependeu da quantidade de coisas que eles produziram, porque um tinha 5, produziu 5, outro 2, produziu outros 2. Mas o que foi louvado foi a sua fidelidade e a sua responsabilidade em viver esperando por Cristo, no desempenho e na administração dos bens que lhe foram entregues. Note, e o texto deixa claro isso a nós, que os servos fiéis são elogiados por sua fidelidade. Eles administraram os bens que lhe foram entregues, entendendo que tudo aquilo pertencia ao Senhor, não a eles. E a recompensa foi exatamente receber e compartilhar da alegria do seu Senhor, né? E mais responsabilidade Cristo promete dar a eles. Como isso é interessante, né? Às vezes nós criamos nossos filhos porque são nossos, então criamos para nós, né? Sem corrigir quando pecam, sem ensinar a eles que precisam esperar por Cristo, porque são nossos. Veja, os servos foram fiéis porque administraram tudo que receberam do Senhor, entendendo que eram do Senhor as coisas que lhe foram confiadas. Pode examinar, irmãos, por que temos problemas no casamento? Porque não queremos seguir o padrão bíblico, mas o nosso, que julgamos ser bom para o casamento. Por que temos péssimos maridos na igreja? Porque são maridos rebeldes ao modelo de Cristo. Péssimas esposas, porque são esposas rebeldes ao modelo de Cristo. Péssimos filhos, são rebeldes ao modelo de Cristo. Péssimos crentes, péssimos membros, péssimos pastores, presbíteros, já o que seja, porque são rebeldes ao modelo de Cristo, ou seja, querem viver por si próprio. Aquilo que foi dado a eles, não entendem que foi dado a eles. Por que somos avarentos quando ganhamos alguma coisa? Porque julgamos que ganhamos pela força de nosso braço, não que o Senhor nos deu. Por que tem gente que dizima com peso no coração? Porque ele olha para o dinheiro como se fosse dele. Não é dele, nem a vida é dele. Deus pode trazer uma bactéria que ele nem vê e matar o miserável.
Mas por que acontecem essas coisas? Porque pecamos, deixando de ser fiel ao Senhor e passando a ser fiel a nós mesmos, desvirtuando os bens que nos foram entregues para serem administrados para a glória de Cristo e passamos a administrá-los para a nossa própria glória. Aqueles crentes foram elogiados por sua fidelidade, pelo seu interesse em cuidar das coisas de Deus. Receberam recompensa, alegria da parte do Senhor. E é interessante observar que o próprio texto de Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos ensina algo que a parábola também nos ensina. Romanos 8, 17, o Senhor Jesus Cristo, por boca do Espírito, falando ao apóstolo Paulo, disse: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, Romanos 8, 17, é exatamente, ou retrata exatamente a fala de Cristo: entrai no gozo. O que recebeu 5, agora vai receber muitos outros talentos, Cristo disse, apontando para a nossa vida celeste. Jesus nos ensina que o reino dos céus não será um lugar para preguiçosos, mas para pessoas diligentes, bons mordomos. Eles receberão muito, muito e muito nos céus. Santa alegria, santa glória, eles receberão para administrar e cuidar das coisas do Senhor. Não é à toa que a palavra diz que reinaremos com Cristo, trabalharemos nos céus. Ao final, a partir do verso de número 26, o Senhor chama o que tinha um talento, servo malvado. E o servo malvado mostrou sua maldade, primeiramente, quando ele não agiu com fidelidade ao Senhor. Pelo contrário, foi negligente. A palavra no grego para negligente é preguiçoso. Foi negligente, foi preguiçoso. Trabalhou, ou na verdade, agiu de forma má. Foi um péssimo mordomo. O servo malvado disse ao Senhor: sei que você é um homem duro, que colhe onde não semeia e ajunta onde não espalha. Ou seja, ele disse ao Senhor que havia, na sua percepção, uma má reputação para com o seu Senhor. E ele então, por essa má percepção de quem é Cristo, alienou-se da sua vida com Cristo e da administração, da mordomia cristã. Cultivou medo, sim, mas não amor. Cultivou desconfiança para com Cristo, mas não temor. E tudo isso resultou em preguiça, negligência. Acreditou em mentiras, mesmo sabendo que um dia prestaria contas de tudo o que havia feito em todas as esferas de sua vida. Se ele tivesse amado verdadeiramente ao Senhor, ele não teria colocado a culpa no Senhor pela sua negligência, pelo seu pecado. Se tivesse amado, verdadeiramente teria vivido por amor a Cristo em todas as áreas da vida. Mas ele culpou o Senhor, o servo mau. Ele disse: porque você é homem duro, que ceifa e que colhe sem ter feito isto, eu então escondi o seu dinheiro. Aqui está o que é teu. Verso de número 27. O servo malvado blasfema o nome de Cristo quando ele lhe chama de duro, homem duro. A palavra no grego aqui não é uma palavra apenas para duro, tem vários significados. Pode sim ser duro, desagradável, áspero, severo, mas pelo contexto aqui, ele disse: sei que você é uma pessoa desagradável. Acusou o Senhor de ser desagradável. Veja se não é assim que às vezes nós nos comportamos quando Deus nos exige fidelidade em algumas áreas da vida e nós não queremos ser fiéis nessas áreas, tratamos Cristo como se fosse desagradável, se intromete na minha maneira de ser, nos meus gostos, na minha forma de agir. Quantas vezes, nós com peso
despertamos no domingo para vir à igreja, sendo que poderíamos estar em tantos outros locais mais agradáveis. E quando nós não sufocamos esse intento pecaminoso, isso cresce e Cristo passa a ser desagradável por exigir de mim uma manhã de um dia de folga. Poderia estar na praia. Nós podemos agir como servos malvados, dizendo a Cristo: és desagradável, porque se intromete em certas áreas da minha vida. O servo recusou-se então a amar o seu senhor, recusou-se a ser fiel e diligente ao seu senhor, acusou o seu senhor de explorar dele de outras pessoas, quando ele disse: sei que colhe onde não semeia, rouba. Sei que colhe onde não semeia, rouba. Ajunta onde não espalha, és um ladrão, foi o que aquele homem disse. E cheio de rancor, entrega ao seu senhor o talento. Aquele homem não amou a Cristo, não esperou pela vinda de Cristo, administrou e viveu sua vida odiando a Cristo. Olhava para os mandamentos e dizia: és desagradável. Olhava para as exigências e dizia: és duro demais. O Senhor tira de mim, era o que aquele homem dizia. E por isso, o resultado foi exatamente uma recusa completa de Cristo. Acabou o vínculo que havia na terra entre aquele servo e o seu senhor. E o talento que o Senhor lhe confiara foi retirado, e a parte que foi lhe dada foi a parte de choro e de ranger de dentes. Um sinal de completa perdição, morte eterna. Perceba, nesse trato de Cristo com aquele servo malvado, perceba que aquele homem responsabilizou Cristo pelas suas falhas. É como se ele dissesse: foi-me impossível te amar, dada tantas coisas. E veja se não é assim que muitas vezes, não somente nós, como algumas outras pessoas se comportam para com Cristo. Por que você quer que eu creia em alguém que morreu na cruz para ir no céu? Isso é quase que inconcebível. Por que meus atos de bondade não podem se somar ao seu trabalho de salvação? Por que tenho que aprender por meio de sofrimento? E então essas questões denunciam coisas do coração, e as pessoas buscam responsabilizar Cristo pela sua falta de amor e diz a Ele: você me cobra demais. Mas o que é mais interessante nesse texto, meus irmãos, foi exatamente o que Cristo disse àquele homem antes de pronunciar sua sentença. No verso de número 26 diz: respondeu, porém, o Senhor: servo malvado e negligente, você sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumprias, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Isso é maravilhoso, porque Cristo nos ensina que a graça nunca condenará ninguém irresponsavelmente. Que coisa linda, né? Não haverá nenhum que descerá aos portões do inferno por uma decisão irresponsável do Senhor Jesus Cristo. Cristo usou as palavras pronunciadas pelo próprio servo mau. A graça não condenará ninguém irresponsavelmente. Como também não aumentará nenhuma dádiva aos crentes irresponsavelmente.
A culpa pertence ao servo malvado, e ele a denunciou pelos seus próprios lábios. Assim como os galardões pertencem aos fiéis, denunciadas pela sua vida de espera por Jesus Cristo. O seu amor, o seu interesse em Cristo, o seu desejo em tê-lo como seu bem mais precioso. Estas coisas serão apresentadas na prestação das contas. E Deus dará a quem tem de forma justa e tirará daquele que tem também de forma justa. Também de forma justa. Que aplicações mais poderíamos fazer para as nossas vidas? Eu vou fazer algumas, não muitas, apesar desse texto ser muito rico. Mas a primeira delas é que nossa responsabilidade, e foi dado a nós pelo Senhor Jesus Cristo, quando planejamos nossa vida, é que nossos planos precisam ser a longo alcance. E quando eu digo longo alcance, eu não estou dizendo planos para 10, 20 ou 30 anos, mas de fato longo alcance, ou seja, do dia que você está vivo até o dia de sua morte. Pode ser que você morra antes dos 10 anos, mas vai ser longo alcance para você. Porque o objetivo dos seus planos na sua vida não é de adquirir bens neste mundo, mas o objetivo dos seus planos é exatamente de, na sua vida como um todo, avançar no reino de Cristo, ou seja, você como servo fiel, avançar na diligência, na mordomia, na prontidão, no desejo pelo retorno de Cristo. E, na administração da sua vida como um todo, fazer com que o reino avance aonde você está. Esse é o nosso plano. O que você pretende fazer amanhã? Amanhã você tem que responder: pretendo avançar no reino de Cristo. Meu objetivo é ser mais fiel, mais diligente, mais pronto para encontrá-lo. O meu desejo é crescer em comunhão com o meu Salvador. Ao mesmo tempo, no meu trabalho, é fazer com que o reino avance lá. É proibido falar de Cristo no meu trabalho, pastor, pois não fale, viva. Então não precisa falar. Quando o seu patrão vier e disser, minta ou te demitirei, diga, eu vou pedir as contas, porque eu não posso negar o meu Cristo. E o que vai acontecer de mim, pastor? Deus vai lhe sustentar, porque se Ele não lhe sustentar, Ele é mentiroso, e nós não precisamos mais vir aqui domingo que vem. Nós precisamos traçar uma meta na nossa vida. E essa meta é composta de 2 itens. Como eu avanço no reino de Jesus Cristo? Fidelidade, mordomia, prontidão, desejo pelo retorno de Cristo. E como o reino de Cristo avança aonde eu estou. Dentro de casa, no convívio com os meus vizinhos, no meu trabalho, em tudo. Na minha aposentadoria, hoje muitos, não tomando ninguém como carapuça, mas muitos idosos não vivem mais uma fé produtiva, porque perderam o entendimento de que eles precisam avançar no reino de Cristo, e eles não compreendem que na sua velhice, na sua aposentadoria, o reino precisa avançar. Os idosos deveriam entender que eles são instrumentos de Cristo para alcançar outros idosos. Mas quando pensamos em evangelização, pensamos em quem? Na faculdade. Salva os jovens, condena os velhos ao inferno. Não, o nosso plano de vida envolve essas 2 coisas. Avançar no reino, fazer o reino avançar na nossa vida, nas áreas da nossa vida. Não podemos pensar diferente.
A parábola nos ensina exatamente essa vigilância constante como discípulos de Cristo. Ele confiou bens a nós. Bens. Ele confiou bens, tudo que você tem foi confiado pelo Senhor. Tudo. E eu e você, como discípulos de Cristo, precisamos crescer e desenvolver o que Deus nos confiou. Veja, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você já tenha ouvido isso ao contrário. Então você vai ouvir a coisa certa. Deus nunca vai cobrar de você no céu. Se Ele lhe deu 2 filhos, Ele não vai dizer, por que não tiveste 3? É verdade que a parábola fala da multiplicação dos talentos. A multiplicação é para mostrar a prudência, a vida. Tomando como exemplo a paternidade. Se Deus lhe deu 2 filhos, Ele não vai exigir 3 crentes. Mas Ele vai te perguntar por que os 2 não estão, ou se estão, por que chegaram capengando no céu. Se Deus não lhe deu filhos, fique em paz. Cumpre a você ter contentamento, gratidão, sendo marido e mulher, talvez sendo um pai e uma mãe espiritual para outros. Mas Ele não vai exigir de quem não deu filhos biológicos no céu. Mas Ele vai te exigir, na prestação das contas, o que você fez e como você viveu com aquilo que Ele te deu. Aos nossos adolescentes e jovens são solteiros, Deus vai te cobrar a sua solteirice. Ele vai te exigir a castidade, a pureza dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas palavras, dos seus desejos. Não é porque são adolescentes que são livres para serem dominados, entre aspas, por hormônios, que o hormônio não domina ninguém, e cair agora na promiscuidade. Não! Esse negócio de que gente que é imaturo, porque tem pouca idade, então tem licença para fazer o que quer, isso é uma mentira, Satanás que lançou isso. Deus vai exigir de nós, homens mais maduros, Ele vai exigir o que você fez na sua vida adulta. Se você se comportou como criança quando era adulto, quando chegou a velhice, se você se comportou de maneira mais madura, ou se nunca amadureceu, Ele vai te cobrar isso. Mas Ele não vai cobrar coisas das quais Ele não te deu. Aos casados, aos maridos, Deus vai nos cobrar sobre sermos cabeça em nossas casas. Quem nunca casou, Deus não vai cobrar isso. Às mulheres, Deus vai cobrar delas, se elas foram de fato como a noiva, a igreja, ou não. A pessoas que Deus deu saúde, Ele vai perguntar e exigir o que fizemos do nosso vigor. E a quem Ele deu doenças, também vai exigir como você lidou com suas dores. Lembre-se de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na 2ª carta, ele se queixa por uma única vez e diz, Senhor, tira-me aquilo que me faz sofrer. E a palavra foi, a minha graça te basta. Então a graça nos basta na saúde, a graça nos basta no sofrimento, a graça nos basta na bonança, a graça nos basta na nossa pobreza, a graça nos basta sendo marido e mulher, sendo solteiro, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, funcionário, patrão, a graça nos basta. E Deus nos perguntará, o que fizeste da minha graça na sua vida? Deus não vai, meus irmãos, chegar para nenhum norte-americano e dizer a ele, ou cobrar dele, sobre liberdade de culto, porque ele não tem liberdade para cultuar no seu país. Mas Deus vai nos perguntar sobre o tempo que nós tínhamos vagos para nos dedicarmos a Ele, e nós não quisemos. Sobre quantas vezes preferimos negligenciar o culto ao Senhor para satisfazer os desejos pecaminosos do nosso coração. Ele vai nos cobrar sobre a liberdade que temos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não pense que isso é apenas em uma única coisa.
A parábola, então, nos ensina nossa responsabilidade como mordomos para avançarmos no reino e para que o reino avance naquilo que Deus nos deu para trabalhar. E Ele nos pedirá conta, e é nosso dever crescer e desenvolver naquilo que Deus nos deu. Mas há uma segunda aplicação desse texto. Por que é que você e eu precisamos saber de tudo isso? Pense comigo. É simples. Se você ler o capítulo 24 de Mateus, você vai perceber que por mais de 5 vezes Jesus disse, não vos enganem. Não vos enganem. Leia Mateus 24, note quantas vezes Cristo advertiu os discípulos, não vos engane. Eu e você precisamos saber de tudo isso exatamente para não sermos enganados. Cristo tem nos ensinado sua vontade, Ele tem nos dado a conhecer coisas das quais só de fato veremos no futuro. Ele tem nos ensinado coisas relacionadas ao dia do juízo. E o propósito é que nós não nos enganemos, ou seja, não existe vida cristã passiva. Não existe vida cristã passiva. Não existe esse negócio, Senhor, eu li de fato a sua Bíblia, tinha um pastor que me ensinava, minha igreja pregava o Evangelho, mas eu nunca dei muita atenção a essas coisas, então dá um jeitinho aí. Não existe isso. Não existe isso. Não se enganem, foi o que Jesus disse. E é por isso que eu e você precisamos saber destas coisas. Para não nos enganarmos, para não vivermos uma vida cristã passiva, não, para não desanimarmos de progredir nos negócios de Jesus Cristo. Mas há uma terceira e última coisa que eu preciso dizer aos irmãos. Nem vou tratar tanto sobre o servo mau, mas apenas para os servos bons. Toda a sua vida é espiritual, toda ela. Foi semeado dentro da igreja o joio, quando foi ensinado que a vida cristã tem um lado secular e um espiritual, um profano e um santo. Isso é mentira. Uma mentira que pode custar a salvação de alguém. O propósito de Cristo nos ensinar estas coisas é exatamente nos fazer mordomos do céu. Porque os bens que nós administramos são dele, pertencem a ele e ele é do céu. Vou lhe dar um exemplo. No capítulo 19 de Mateus, quando o Senhor tratou sobre o divórcio, ele disse, por que o divórcio acontece? Ele respondeu, acontece por causa da dureza do coração. Ou seja, ensinou aos discípulos e aos fariseus que quando os homens querem viver carnalmente dentro de casa, haverá divórcio. Mas quando os homens entendem que o casamento, por exemplo, é uma obra espiritual, eles não deixarão os pés de Cristo suplicando sabedoria para serem bons maridos, boas esposas. A vida do crente como um todo, ela é uma vida espiritual. Aquilo que você assistiu ontem à noite, certamente influencia como você esteve de manhã e agora à noite aqui na igreja. Se bem concentrado, se mal concentrado. E veja se não é verdade que de vez em quando vêm uns relances daquilo que vimos que nós não gostaríamos que viesse à mente. Mas esse é um momento santo. Por que isso acontece? Porque o seu momento de lazer assistindo também é santo. Não se separa, não se divide, não existe caixas. O que existe é um todo. A Bíblia registra que a vida do crente
Em todos os aspectos, ela é espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, diz que o sexo é uma atividade santificadora. Quantos maridos e quantas mulheres não quebram o 7º mandamento, mesmo tendo relação sexual? Mas fazem isso, quebrando o 7º mandamento, porque trazem para dentro do leito aquilo que a palavra proíbe. Quantos casais cristãos precisam de um aperitivo? E este aperitivo é imoral. Não se santificam. Todas as coisas na minha vida e na sua vida são espirituais. Tudo. Desde um simples pegar um ônibus com o coração murmurando para trabalhar, até quando nós passamos meia hora em oração e leitura da palavra. Porque em todos os momentos Cristo visita nosso coração. E em todos eles, ou eu adoro, ou eu não adoro a Cristo. Ou eu sou fiel ou infiel ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu concluo apelando aos irmãos para que orem por sabedoria. O Espírito tem sabedoria, Jesus Cristo tem sabedoria. Ele mesmo disse, por boca de Paulo, escrevendo a carta de 1 Coríntios capítulo 1, Ele é o tesouro da sabedoria. Peça sabedoria a Deus, para esperar por Cristo, para amar a Cristo, para viver todas as áreas da sua vida, esperando por Cristo. Não peça sabedoria apenas para lidar com um problema ou com outro problema. Sabedoria deve ser dia a dia suplicada por nós para viver a vida como um todo, desde o nosso adormecer até o nosso despertar. Desde um simples comer, que pode ser com gula, mesmo que seja pouco, porque o que determina é o coração, o desejo, até um simples tomar banho, aonde coisas podem acontecer. Peça sabedoria, ore por isso. Você é um mordomo de Cristo. Os céus estão diante dos nossos olhos, é o que disse Cristo. Ele nos fez mordomos em nos confiar coisas que pertencem a Ele. E a sua promessa é gloriosa. A recompensa é maior do que o trabalho que temos na terra. Ele se identificará conosco no último dia. Ele vai dizer, vinde benditos, entrem no meu reino, vocês são herdeiros, como nós vimos em Romanos 8,17. Gozem de minha alegria e sejam postos na administração dos bens de Deus pelos séculos sem fim. Então amemos a volta de Cristo. Desejemos a volta de Cristo em todos os momentos da nossa vida, para a glória de Cristo. E como o próprio Senhor Jesus disse, para a nossa felicidade eterna. Amém. Vamos orar?